Olá, gente! Gente, vocês sabem que eu sou cega, né? E acho que esse meu óculos está mais fraco ainda. Aí tá aqui o SA. Guilherme, que eu não sei quem é. Ele é novo, eu não conheço ele aqui. Vamos entrando, vamos entrando. Depois digam, por favor, se o som está bom, se eu estou bem na cena, na foto. Oi, Michele, tudo bem? Boa noite, querida, boa noite. Boa noite a todos vocês, claro, né? Gente, aqui no Rio de Janeiro chove. Eu espero que a minha internet aqui não dê problema. Agora eu fiquei traumatizada, que outro dia estava fazendo a live e a minha internet caiu. Eu fiquei toda enrolada aqui, achando que eu não ia conseguir voltar, não sabia se tinha gravado. Vera Lúcia de São Paulo. Tá ruim, Mi? Mas será que é a sua que está ruim ou é a minha? Vou perguntar para a Juliana, depois aqui ela vai checar se a internet está ruim. Aqui está chovendo muito no Rio de Janeiro. Eu sei que em São Paulo também. A Mi diz que em Niterói também está chovendo. Gente, corações, corações para chamar mais corações, meus amores. Você acha que é sua, Mi? Vamos ver. Então, gente, vamos começar, já que são 9h03. Tô com saudade de vocês. A Juju tá postando. Ela já postou. Eu não pude fazer. Baixada Santista, muita chuva. Juju chegou. Rio Grande do Sul, calorão hoje. Qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. Bem-vindo. Eu não sei se é a sua primeira vez aqui pelo nome. Eu sou uma pessoa que eu gravo os nomes. Eu ainda não tinha te visto aqui, não. Então, seja bem-vindo. Muito prazer. Espero que você goste da live. E a áudio chegou. Márcia, Elizabeth, a Marisa, Luísa, oi, a Mila. Então, vamos lá, gente. Então, boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, os meus TDAHzinhos, os que sejam pela primeira vez que estejam aqui, sejam muito bem-vindos, meus amores. Mais uma live, nessa terça-feira chuvosa aqui do Rio de Janeiro, 21 horas. E o tema de hoje é um tema que eu acho extremamente legal, que é exatamente que fala de uma característica muito presente na vida de todas vocês TDAHzinhas e de todos vocês TDAHzinhos, que é o hiperfoco. E muitas vezes a pessoa acha que o hiperfocar é uma coisa ruim, é uma bad thing, mas não é. Para vocês, né, vocês que criam essas caraminholas na cabeça e muitas vezes se criticam muito, vocês precisam aprender que muitas vezes o hiperfoco será uma grande vantagem na vida de vocês, né? Então vocês sabem que eu aqui, a minha proposta jamais é realmente enaltecer as dificuldades que vocês enfrentam. Eu quero enaltecer todos os pontos fortes que vocês têm. Isso é o mais importante, vocês mudarem a mentalidade de vocês, abandonarem tudo que vocês já absorveram de ruim, de negativo e transformar tudo isso em coisas positivas, em coisas boas, que vocês vão aprender a fazer essa virada. E essa virada começa aqui, na mentalidade. O pensamento, como vocês começam a se enxergar. Então, vamos falar hoje sobre o hiperfoco. E depois vocês podem colocar aí o que vocês acham que é o hiperfoco. Vocês podem colocar para mim depois no direct, nos comentários, os comentários, aonde que vocês utilizam esse hiperfoco, em quais momentos isso acontece na vida de vocês, mas não deixem de prestar atenção na live, né? Tentem não realmente
Desfocar. Se vocês gostam, vocês se interessam pelo assunto, é importante, sim. Vamos voltar àquela tecla que eu sempre bato em toda live. A importância de todos vocês se educarem quanto ao déficit de atenção. O que é o TDAH? O que está por trás do comportamento de uma pessoa que tem o déficit de atenção? Quais são os sintomas, quais são as características, quais são as nuances que aparecem e tudo mais que envolve o transtorno. Então, educar-se faz parte do desenvolvimento, da transformação de todos vocês para viver a vida que vocês desejam viver. Lembrando que faço a live toda terça-feira, às 21 horas, falando sobre TDAH, e as lives ficam no meu Stories durante 24 horas. Quem perder, quem passou das 24 horas e não conseguir assistir, pode ir para o meu canal no YouTube da Help Organização. Lá estão todas as lives que eu fiz desde a primeira. Então vocês podem assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem, forem necessárias. Eu também tenho, quem não sabe, quem é novo ou nova aqui, eu tenho um grupo no WhatsApp somente para mulheres com TDAH. Nos meus destaques, vocês vão ali, grupo para TDAH, vocês arrastam para cima e vocês vão ver toda a descrição, qual é a proposta do grupo, e quem tiver interesse em fazer parte dessa tribo de mulheres com TDAH, que são as minhas TDAHzinhas queridas e amadas, sejam bem-vindas. No momento, eu ainda não abri vaga para homens em nenhum grupo, porque é muito complicado gerenciar tudo que eu faço. Então, não adianta eu querer dar o passo maior que a perna. Vocês precisam aprender isso comigo. Então, por enquanto, é somente para mulheres. Até porque, gente, é o meu público-alvo. A maioria das minhas clientes é mulher. Então, eu sou mulher. Eu entendo muito as dificuldades que todas vocês enfrentam tendo TDAH. Apesar de eu não ter o TDAH, eu tenho uma filha com TDAH. Eu tenho a Juliana, que trabalha comigo com TDAH. E o meu marido, que também tem TDAH. Então, eu entendo muito bem desse universo e das dores de vocês. Então, vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Vou correr aqui rapidinho. Mila, boa noite, minha querida. A Vera Lúcia é a primeira vez. Seja bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda. Que você aprenda bastante, que você curta bastante. A minha, vou ter que sair, amada. Minha net está muito ruim, congelou aqui. Não tem problema. Assiste depois no Stories ou então no YouTube. Oi, Lili! Tudo bem, minha querida? Então, gente, vamos falar hoje sobre hiperfoco. O que é hiperfoco? O hiperfoco é simplesmente uma fixação intensa em algo que vocês têm interesse ou alguma atividade por um período prolongado de tempo. Isso é o ato de hiperfocar. Então, levanta a mãozinha, minhas TDAHzinhas e meus TDAHzinhos, quem nunca hiperfocou? Quem não tem essa fixação intensa em algum interesse, em alguma atividade, fica lá, esquece que o mundo acabou. Então, assim, as pessoas que experimentam hiperfoco, geralmente elas ficam tão compenetradas naquilo que estão fazendo que tudo que está à sua volta desaparece. Literalmente desaparece. Então, eu tenho até um livro que fala até sobre o desorganizado crônico, a desorganização crônica, da Judith Kohlberg, e ela conta de uma cliente, exatamente, era uma corretora de imóveis, que a casa dela era uma bagunça só, e ela estava no escritório, e ela se concentrando nas coisas do escritório, e a casa pegou fogo. Ela literalmente, ela não percebeu que a casa estava em fogo. Ela só percebeu quando os bombeiros chegaram, os policiais chegaram, realmente para tirá-la de dentro da casa. Então você vê o nível, o que é um cérebro com TDAH, o poder que é você focar nesse grau de intensidade. E isso realmente acaba em determinados momentos, lógico, por isso que eu botei as vantagens e as desvantagens. Mas é um poder grande isso, né? Muitas vezes você quer focar em determinada coisa e você não consegue. Eu acho isso realmente maravilhoso. É muito legal isso. Então, esse é um dos aspectos mais surpreendentes do TDAH. Essa capacidade da pessoa se aprimorar numa tarefa específica
realmente excluindo quase tudo à sua volta. Então, vou dar um exemplo assim. Uma pessoa que tenha interesse em programação de computadores, por exemplo, ela pode, felizmente, procurar um bug em milhares de códigos, independentemente dessa pessoa não conseguir permanecer sentada por muito tempo. Mas o interesse dela é tão grande em resolver essa questão que ele vai ficar ali horas. Então, é muito engraçado a gente observar essas características. Eu, realmente, como lido com pessoas com TDAH, eu acabo identificando muitas características de TDAH no comportamento de muitas pessoas, né? E o hiperfoco eu vejo sempre muito isso. A Juliana é uma que hiperfoca, leva bronca a beça de mim, mas tudo bem. Às vezes ela tem que fazer coisas que ela não precisa fazer, aí ela hiperfoca e dá um trabalho tirar desse hiperfoco, né, Juju? Aí ela finge que não está ouvindo, né? Né, Juju? Ela está aqui do meu lado, né? Finge que não está ouvindo. Tudo bem. E outra pessoa acaba sendo um músico que vai escrever uma sinfonia por semanas. Ele realmente consegue ficar absorto naquilo e sai uma obra-prima. Isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso, porque eu queria ter esse poder de realmente hiperfocar. Eu consigo focar, mas assim, esse hiperfoco de horas, de realmente a pessoa se entregar de corpo e alma por horas, eu acho que realmente eu não tenho, não. Então, assim, geralmente, tanto as crianças como adultos com TDAH, eles exibem essa característica do hiperfoco quando trabalham intensamente nas coisas que lhes interessam. Porque, lógico, esse hiperfoco, ele só vai... Olá, Suzana, tudo bem, querida? Esse hiperfoco só vai acontecer com algo que for extremamente interessante. Se não for interessante, não há hiperfoco. É muito difícil, né? A gente sabe disso. E como isso afeta crianças e adultos com TDAH? Então, assim, para crianças, o objeto de hiperfoco pode ser jogar horas videogame, assistir televisão, assistir minisséries. E nos adultos eu vejo a maioria o quê? Qual é o hiperfoco do adulto com TDAH? Que é a maioria que eu vejo. É isso aqui. É o celular. Vocês hiperfocam aqui de uma maneira que nada à sua volta existe. Vocês ficam assim o tempo todo. Então são as mídias sociais, né? Você visitar sites, você realmente comprar pela internet, você vai buscar alguma coisa, né? Tem certas pessoas, assim, aqui à minha esquerda, que entram no site da AliExpress, né? Pra buscar. Lembra daquela história que alguém estava caçando computador para comprar e hiperfocou na busca desse computador? Vocês conhecem essa história, né? Eu acho que vocês lembram disso. Então, é exatamente isso. Vocês entram num site procurando determinada coisa, vocês mergulham, vocês literalmente entram, vou falar, né, bem reforçado, entram lá dentro, bem profundo, e se esquecem que tem conta para pagar, que tem um quarto para arrumar, que tem comida para fazer, que tem que ir ao supermercado, precisa ir ao banheiro, precisa comer, precisa beber água, vocês esquecem da vida. E quando as pessoas falam, né, falam erroneamente, ela tem TDAH, a atenção dela é tão curta, né, ela não presta atenção, é porque realmente não entende. Corações para ela. Obrigada, Vera Lúcia. As pessoas não entendem que isso não é verdade, que as pessoas com déficit de atenção, não é que elas tenham a atenção curta. Como é o nome dela, meu Deus? A Kathleen Nadeau, ela é uma psicóloga americana e ela tem TDAH. Então ela disse assim, que a melhor maneira de entender isso é entender que as pessoas com TDAH têm um sistema de atenção desregulado. Não é que vocês... o Dr. Ned Hallowell é outro que é um psiquiatra americano. Eu cito muito, né, porque eu tenho os livros dele, eu acompanho no blog, no YouTube. Ele é maravilhoso. Ele é um psiquiatra americano que tem TDAH, ele tem dislexia. E ele fala que ele odeia essa palavra, ele odeia falar o déficit de atenção, que é um transtorno. Ele não acha que é um transtorno, ele acha que simplesmente que é uma característica. E ele fala muito isso, que
a pessoa, exatamente por... Não é que ela tenha déficit de atenção. Vocês têm atenção, mas vocês só conseguem prestar atenção. A mente de vocês, o cérebro de vocês só vai focar naquilo que vocês têm muito interesse, que vocês são apaixonados. Quando essa paixão não existe, quando esse interesse não surge para vocês, aí é que vem o problema. Vocês não conseguem focar. E as pessoas não entendem isso. Então, o que faz com que o cérebro de uma pessoa com TDAH hiperfoque? O que acontece? E as explicações virão, claro. Porque é preciso que vocês entendam como o cérebro de vocês funciona. Então, como a distração, acredita-se que o hiperfoco ele resulte também em níveis anormalmente baixos de dopamina. Lembram da dopamina? Que é um neurotransmissor que é particularmente ativo na região aqui frontal, é o córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas. E essa deficiência de dopamina, ela dificulta a ação de vocês saírem de uma tarefa para outra. Vocês não conseguem migrar de uma coisa que é extremamente interessante, que vocês estão focadões ali, e passar para outra que é chata pra caramba. Vocês não conseguem fazer isso. Vocês não têm controle para fazer isso. Por quê? Porque o cérebro de vocês, é um termo em inglês, ele crave for novelty. Vocês têm ânsia, uma urgência muito grande por coisas novas, por coisas interessantes, por coisas desafiadoras. E o cérebro de vocês vai que nem um tubarãozinho buscando esse tipo de coisas, porque é isso que alimenta o cérebro de vocês, e é quando a dopamina é liberada no cérebro de vocês, quando vocês se deparam com novidades. O Russell Berkeley, que é um psiquiatra americano, ele diz também, e é um especialista em TDAH, e atende muito crianças, e a Suzana está rindo, crianças e adultos com TDAH, ele reforça isso, que crianças e adultos com TDAH têm dificuldade em mudar a atenção de uma coisa para outra. Se eles estão fazendo algo que gostam ou acham psicologicamente gratificante, tendem a persistir naquilo que estão fazendo, naquele comportamento. Onde geralmente outra pessoa que não tem TDAH, nessa situação, normalmente ela iria conseguir fazer essa mudança de marcha, né, que a gente diz. Ela iria conseguir desfocar e conseguiria realizar outras tarefas. Então, os cérebros das pessoas com TDAH são atraídos para atividades que fornecem o quê? Um feedback instantâneo para vocês, um estímulo instantâneo. Então, não é uma coisa proposital, está relacionado ao déficit de atenção em vocês, no cérebro de vocês. A Suzana, por isso nos tornamos excelentes naquilo que botamos nosso foco. Perfeito, Suzana, perfeito, é exatamente isso. E quando a pessoa que tem o déficit de atenção chega nesse ponto de que ela deve buscar as paixões, e isso, Suzana, eu vou falar exatamente no final, ressaltar isso, quando a pessoa entende, eu tenho déficit de atenção, não adianta eu ir para o emprego que eu não gosto, não adianta eu ir para o emprego no qual eu não me identifico, não é a minha paixão, eu não faria isso de graça por nada na minha vida. Vocês não vão conseguir ficar, não vão, porque vocês não estão usando amigavelmente o cérebro de vocês. E lembra quando eu falo que tudo relacionado ao déficit de atenção precisa ser de uma forma amigável? E isso está dentro. Buscar uma profissão está extremamente relacionado às paixões, aos talentos que você já tem. Essa é a questão maior, compreender isso. Vou beber água. Então, lógico que eu vou dar exemplo assim, eu conheci uma arquiteta, que ela fez o projeto de armário aqui para casa, tudo, e eu lembro que ela tem déficit de atenção.
E ela me falou assim, Cíntia, eu amo fazer o que eu faço, eu tenho uma paixão enorme, né, o poder de criatividade que ela tem. E ela tinha, na faculdade, sérios problemas com matemática. A arquitetura tem matemática, né? Tem cálculo 1, cálculo isso, cálculo 4, sei lá, mais o quê. E a dificuldade dela era exatamente nessa matéria. Para ela foi um esforço muito grande passar por essa matéria, mas ela conseguiu. Acho que ela repetiu, mas ela conseguiu transpor esse obstáculo devido à paixão que ela tinha pela arquitetura. E se formou, é super talentosa. Ela usa matemática, mas não de uma maneira... dessa forma. Vitoriano, eu sabia que você ia perguntar isso. Por isso perguntei quais eram as profissões para um TDAH. Exatamente. Igual tem essas pesquisas de rastreio de DNA hoje. Já me fala até o que devo comer. Então, Vitoriano, respondendo a sua pergunta, que eu não iria fazer uma live somente sobre isso, mas o cérebro do TDAH, vamos por partes. A partir do momento que vocês entendem o TDAH de vocês, de cada uma de vocês se expressa de uma forma. Cada uma de vocês tem um grau diferente de TDAH e vai ter essas manifestações. Mas quando vocês começam a entender o que é o TDAH, como o TDAH de vocês impacta diariamente a vida de vocês, aí sim começa o processo de autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu com esse TDAH? Né? O que implica o TDAH na minha vida? Quais são os resultados que ele me traz? Então, esse processo de autoconhecimento vai fazer com que você descubra as suas forças, os seus potenciais, exatamente aquilo no qual você brilha pra caramba, diferentemente de outra pessoa que faz um esforço enorme para brilhar, e você brilha espontaneamente, naturalmente, sem esforço algum. Seja escrever, seja pintar, seja atuar, seja ser um empreendedor, seja ser um músico, seja ser um artista. Vocês têm um poder nas mãos. O poder de vocês está no cérebro que vocês têm. E vocês precisam despertar para isso. E não focar nas deficiências, nos fracassos e insucessos e tudo mais que leva para o negativo. Então, Vitoriano, é exatamente isso. O seu filho precisa descobrir-se primeiro. Ele precisa entender quem é ele, quem sou eu. O que eu gosto de fazer? O que eu faria de graça? Eu cuidaria só de cachorro. Não tem problema. Eu seria empreendedor, eu ia ser pipoqueiro. Não interessa o que essa pessoa queira fazer. E o que ela fizer, é como a Suzane falou, ela vai dar a alma dela. E ela vai se sair muito bem. Muito bem. O importante é exatamente direcionar, se você tem um filho, ou se você se olhar, caramba, eu estou tão infeliz no meu trabalho, estou fazendo uma coisa que eu não gosto, você não vai realmente avançar, porque o teu cérebro não vai, ele não está conectado com a sua essência, com a sua maneira de ser. E essa é a questão crucial para todos vocês. Vocês se conhecerem, vocês descobrirem o talento de vocês. Vamos voltar para o hiperfoco. E, na opinião do Dr. Larry Silver, que ele é um psiquiatra da Faculdade de Medicina da Universidade de Georgetown, em Washington, D.C., essa concentração intensa é realmente um mecanismo de quê? De enfrentamento. Por que ele fala que é um mecanismo de enfrentamento? É uma maneira de lidar com a distração. O hiperfoco pode ser também uma maneira que vocês buscam para não se distrair com outras coisas. E ele diz assim, que os universitários com TDAH dizem a ele que intencionalmente entram em estado de intenso foco para realizar o trabalho. Assim como crianças mais jovens fazem a mesma coisa inconscientemente quando estão fazendo algo agradável, como assistir a um filme ou jogar algum joguinho no computador, jogar videogame. Muitas vezes eles nem sabem que estão se concentrando dessa forma tão intensa. É muito interessante isso, né? E esse hiperfoco do TDAH, ele é ruim? Vocês acham que ele é ruim, de todo é ruim? Me respondam aí, enquanto eu vou ler aqui um pouquinho.
Vitoriano, acho que tenho que incentivar isso. Com certeza, Vitoriano. Com certeza. Papapá, Vitoriano, verdade. Nossa mente é seletiva, não adianta eu querer que se torne médico. Vitoriano, não, pelo amor de Deus. Com TDAH ou você tem TDAH, a gente jamais pode obrigar alguém a ser o que a gente quer que ele seja, o que ela seja. Então, incentivar exatamente, primeiro, né, é compreender a essência dessa pessoa, aonde ela brilha, aonde os olhos dela se iluminam, perante o que ela se ilumina. Você não quer ver o seu filho feliz? Não importa se ele vai ser músico, não importa se ele vai ser um empreendedor, não importa se ele gosta de esportes radicais. O importante é que ele faça o que ele ama. O importante é que ele seja feliz. Porque ele sendo feliz, ele se conectando com a essência dele, os sintomas do TDAH serão minimizados. Ele vai ter mais paz interior, ele vai ter mais felicidade. E isso não tem preço. Não tem preço. Então, não adianta eu querer que a minha filha seja advogada se ela odeia leis, se ela odeia ler. Não adianta, isso não funciona para ser humano algum. Então, é buscar incentivar, conduzir o seu filho, seja quem estiver do seu lado, a fazer o que ama. E isso realmente é o mais importante. E se ele gosta de música, como você falou, ele se conecta com a música eletrônica, quem garante que ele não seja um grande músico? É incentivá-lo. Ele vai ter dificuldades em determinados aspectos estudando música? Sim. Aí é conversar. Tá, vamos fazer uma faculdade de música, que isso vai te dar muito mais background, você vai ter um peso muito maior você estudar música. Você quer ser ator, então faça uma faculdade de teatro, isso vai agregar muito mais. Então o importante é fazer realmente o que a pessoa gosta. A Suzane diz, Suzana, o que fizermos com nossa alma, faremos com excelência, seja o que for. É exatamente isso, Suzana. Vocês se tornam brilhantes quando vocês estão fazendo aquilo que vocês amam. Isso é muito importante na vida de vocês. Muito importante. E esse hiperfoco do TDAH, ele é ruim? Não há nada realmente inerentemente prejudicial no hiperfoco. Mas assim, de fato, ele pode ser sim uma vantagem, porque algumas pessoas com TDAH, por exemplo, elas são capazes de canalizar o seu foco em algo produtivo, como uma atividade relacionada à escola, um trabalho de escola, ou algum projeto de trabalho. Tudo isso, o hiperfoco é extremamente vantajoso para vocês. E outros também experimentam focar em algo que seja uma recompensa por eles terem concluído uma tarefa que foi chata. Então, eu vejo isso na Tamara. A Tamara, ela quando ela tem... Ela fala, é o self-talk, é o diálogo interno, né? É o diálogo com ela mesma, que é um nível de suporte que ela adota quando não tem ninguém com a qual ela possa recorrer. Ela fala com ela mesma. Eu não vou sair dessa cadeira enquanto eu não terminar tantas páginas que eu preciso estudar. Se eu terminar, eu vou assistir as séries que eu gosto no Netflix. Então, ela acaba hiperfocando no Netflix, nas séries que ela curte, após fazer aquela tarefa chata. Então, esse hiperfoco é válido também, você fazer essa troca. Eu faço uma coisa ruim, mas em compensação, depois eu vou hiperfocar nas séries que eu gosto. O autoconhecimento só é possível numa terapia? Karen, a terapia cognitiva comportamental, ela é a mais indicada para as pessoas com TDAH. Mas assim, existem várias formas de buscar o autoconhecimento, não é? A gente adentra no campo espiritual também, quem tem uma visão mais dilatada, né, que não é materialista e busca a espiritualidade. Eu sou uma pessoa que busco muito esse caminho da espiritualidade. É uma forma muito grande de você se autoconhecer, mas cada um realmente vai ter sua trajetória. O importante é buscar. O importante é ver
quais são as afinidades que você tem, se você de fato precisa muito mais trocar com uma pessoa, conversar e buscar literatura, buscar sites relacionados. Eu acho que tudo é válido, porque eu lembro que eu comecei a minha busca, gente, através da literatura, porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu lia, antes de me tornar espírita, que eu sou kardecista, eu era espiritualista. Eu fui uma pessoa que sempre gostei de horóscopo. Eu não era esotérica, mas eu tinha uma atração muito grande por signos. Eu queria saber signo de todo mundo. Até hoje ainda sou assim, ainda pergunto. Porque eu gosto de ver as características. Então, eu fui por esse campo da astrologia para entender mais, que eu achava o máximo. Aliás, ainda acho muito interessante. E me deparei com determinados autores que eram espiritualistas, que tinham uma visão diferente do mundo, né, diferente do materialismo. E isso eu fui buscando várias coisas até realmente eu me encontrar no espiritismo. Então, cada um tem a sua busca. Vai para o budismo, vai para a igreja messiânica, o judaísmo, o católico, umbanda, não importa. O que importa é que essa busca lhe redunde num bem e numa transformação. Você se torne, de fato, uma pessoa melhor. Isso que eu acho que é o mais importante nessa busca do autoconhecimento. Porque você buscar algo e você não ter uma transformação interior, se você é uma pessoa que é egoísta e não deixa de ser menos egoísta naquilo que você está acreditando, está buscando, eu acho que não tem muito valor. Então, é principalmente buscar algo que faça essa transformação interior. Então, voltando. Agora, a Kathleen Nadeau, que é essa psicóloga americana, ela diz assim, que muitos cientistas, escritores e artistas com TDAH, eles tiveram carreiras muito bem-sucedidas, em grande parte por causa da sua capacidade de se concentrar por horas a fio. Então, existem determinadas... voltando para o Vitoriano, que perguntou das melhores profissões para uma pessoa com TDAH. Existem determinadas profissões de acordo com o perfil da pessoa. Vamos dizer assim, você pega uma pessoa com TDAH que seja extremamente falante. Fala a beça. Ela é comunicativa, ela é articulada. Qual é a profissão ideal para essa pessoa? Com certeza, ela estar no público, falando, fazendo palestras, educando, ensinando. Por isso que dão ótimos professores, é perfeito para ela. Agora, se você pega uma pessoa com TDAH que seja mais introspectiva, não seja tão falante, ela ir para um campo de pesquisa, ela ser um cientista, ela ser uma pessoa estudiosa, trabalhar sozinha, isso realmente vai se afinar com ela, porque ela vai se identificar em estar realmente num local em que está só ela precisa dessa concentração, ela com ela mesma, e ela vai se identificar. Então, vocês entendem que tudo está ligado, vocês se conhecerem, vai mostrar qual é o caminho que vocês querem percorrer na vida de vocês. Aí o Vitoriano diz que o filho produz eventos também como ninguém, até me surpreende. Show! Pode ser um grande empreendedor, Vitoriano. A Suzana, tudo agrega, depende da fase que estamos vivendo. Sim, nós passamos por várias fases na nossa vida, nós estamos o tempo todo descobrindo e nos redescobrindo. A Vivi diz assim, como podemos nos redescobrir nossa essência? Viviane, eu acho assim, a questão da pessoa com TDAH, ela muitas vezes ela não se percebe. Ela não percebe os talentos que ela tem, ela não percebe as qualidades que ela tem, só que o outro vê. Mas ela não ouve, ela não dá muita atenção. Por quê? Porque ela é crítica com ela mesma. Geralmente vocês são extremamente críticos, impiedosos, perfeccionistas com vocês mesmas. E vocês acabam não ouvindo um elogio, não acabam ouvindo realmente... Caramba, você é tão boa nisso, como é que você consegue fazer? Você nem percebe que você faz naturalmente, porque é um talento seu. E uma forma que você pode apurar mais qual é a sua essência é através de um amigo, de uma grande amiga, de uma pessoa que te conhece e te quer muito bem.
isso é um primeiro passo para você realmente ter essa percepção mais apurada sobre si mesmo, entendeu? Ótimo falar isso. Eu vivi, sim, verdade. Ok. Então, vamos voltar. Então, o que acontece quando esse foco intenso e restrito se torna uma desvantagem? Quando ele fica descontrolado, né? Isso pode levar você a ter problemas na escola, no trabalho, nos seus relacionamentos. Isso pode acontecer. Relacionamento seja em casa ou com amigos de trabalho, porque você realmente perde o controle. Você não faz de propósito. É como a gente falou no início, aquele médico dizendo, às vezes a criança ela está tão concentrada que ela literalmente ela não se dá conta de que ela está nesse estado de hiperfoco. E a pessoa adulta com TDAH, da mesma forma, isso pode acontecer com ela. Então, as crianças com TDAH, elas costumam adorar o que é divertido e emocionante. A gente vê muito isso nas escolas. É importante, muitos de vocês são pais, e geralmente quem quiser vir a ter filho e pode vir a ter um filho com TDAH, é importante não só se conhecer, mas você vai identificar no seu filho e na criança as características do TDAH, com certeza. Elas são avessas a fazer o que não querem fazer. Isso é o Joseph Biederman, que é chefe do programa de psicofarmacologia pediátrica do Massachusetts General Hospital em Boston. Então, junta tudo isso, né, o hiperfoco, mais as dificuldades que essa criança tem em gerenciar o tempo e na questão de se socializar com os amigos, com os amiguinhos de escola, essa criança, com certeza, ela vai ter um comportamento em que ela vai passar o final de semana inteiro jogando videogame. Porque ela tende a se isolar, que é a questão da socialização, ela tem essas dificuldades, e também a questão do gerenciamento do tempo, que para ela ainda é precário. Já os adultos com TDAH, o que acontece? Contam histórias de reuniões ou prazos que foram perdidos porque ficaram tão concentrados em alguma coisa que estavam fazendo e acabam literalmente perdendo a noção do tempo, de entregar um trabalho. A pessoa tem um compromisso e está lá no trabalho, nem passou pela cabeça dela que ela tinha... Quando ela olha o relógio, caramba, eu tinha tal coisa para fazer, e você se perdeu no tempo, é literalmente assim. Então, como é que você pode treinar o seu hiperfoco de TDAH? Então, assim, para adultos com TDAH, gerenciar crises de hiperfoco requer a criação de dicas externas para você redirecionar a sua atenção. E esse tipo de foco intenso não é algo do qual você possa se acostumar e você própria, você dizer a si mesmo para parar. Agora eu vou parar de ter hiperfoco. Você não consegue fazer isso. E quem diz isso é o médico Russell Bartley. A Nador, que é a psicóloga, ela que também é portadora de TDAH, o que ela costuma fazer com o hiperfoco dela ao lidar com um projeto, algum projeto que envolve escrita? O que ela faz? Ela define um timer, ela bota um reloginho ali para que ela se lembre dos outros compromissos que ela tem ao longo do dia. Porque senão, se ela entrar naquele modo de hiperfoco, ela vai esquecer. Então, um timer é uma dica para um adulto, né? Botar um reloginho, botar algo sonoro realmente para desesperar e ela sair do hiperfoco. As mensagens na tela de um computador que apareçam, né, te alertando, isso também é uma maneira, principalmente a pessoa que trabalha com computador, ela botar... A Juliana depois pode até ver algo que isso aconteça, e aí a parte tecnológica eu não entendo nada. E também você pode pedir ajuda de um colega de trabalho. Né? Você pode criar essa parceria com alguém que te conhece, que já sabe da sua questão do TDAH, já sabe que você tem essa característica, e você vai pedir, fulano, olha, eu quero ficar aqui somente 1 hora trabalhando nesse projeto. Quando der 1 hora,
por favor, aí é que entra a questão. Não basta você aparecer assim na porta, fulano, olha, para de fazer tal coisa. Isso não funciona, porque você não vai nem ouvir. Você vai pedir para o seu colega, fulano, ó, tá na hora de parar. Você precisa despertar. E a batidinha no ombro, em alguma parte, é realmente uma estratégia para fazer com que você saia do hiperfoco. É muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Então, essas são algumas dicas exatamente para você, quando é necessário realmente você sair do hiperfoco. Agora, o que você pode fazer? Ativar o hiperfoco do TDAH, tornando as tarefas chatas mais atraentes. Por fim, a melhor maneira de você lidar com o hiperfoco não é você combater o hiperfoco, mas você aproveitar isso como uma vantagem para você. Então, seja na escola ou no trabalho, você puderem ser algo que você ali tenha que fazer que seja estimulante, você vai realmente ter o foco da mesma maneira, você vai conseguir hiperfocar. Aí, vamos dizer assim, um trabalho, vou dar um exemplo para adultos, um trabalho que forneça uma responsabilidade extrema pública que imediatamente tenha consequências imediatas e agradáveis, podem ser ideais para as pessoas com TDAH. Aí o que ele diz isso? Por quê? Porque se isso não acontecer, dificilmente você vai permanecer nesse trabalho. Aí ele traz uma estatística que 35% das pessoas com TDAH acabam trabalhando como empreendedores. Trabalham por conta própria, mesmo aos 30 anos, que é um número muito superior à norma. Por quê? Porque vocês têm essa necessidade de fazer o que gosta, de fazer o que é estimulante, de fazer o que é apaixonante para vocês. E vocês estarem literalmente dentro de uma caixa, um escritório, em que vocês tenham a hiperatividade, que vocês não se identificam com nada daquele trabalho, dificilmente vocês vão ficar. Então, quando vocês alinham, né, o hiperfoco, o interesse que vocês têm, mais as paixões, e transformar isso numa vantagem para vocês, vocês vão realmente brilhar. Vocês vão brilhar. Deixa eu ler aqui rapidinho. A Audi diz assim: eu sou maquiadora. Tenho que me policiar no tempo, senão fico horas maquiando uma pessoa apegada em detalhes. Com certeza, Audi. Por quê? É o teu lado criativo. Você ali está expressando, canalizando toda a sua energia criativa na maquiagem. É uma arte. É uma arte. Mas você, como você falou, você tem que ter cuidado, porque se você for uma pessoa que tiver o perfeccionismo, você vai ficar horas intermináveis maquiando uma cliente. Isso vai prejudicar o teu negócio. Então, é colocar um limite ou pedir para alguém de vez em quando o áudio, olha, tá na hora, né? Você já tem outra cliente. Você precisa desses toques exatamente para sair desse estado de hiperfoco, ainda mais atrelado ao perfeccionismo. Tá. O perfeccionismo é muito comum, sim, Vivi. Isso, Juju. A Carla... Oi, Carla. É que minha realidade é exata hoje. Por isso já anunciei que estou saindo agora em janeiro. Isso. Oi, minha querida. Precisamos conversar, hein, Carla? Sim, exatamente. Já tive problemas com isso. Então, Audi, tudo isso que eu estou falando, você já tem conhecimento de que essa característica, que é fantástica em todos vocês, ela existe. Ela tanto pode ser uma desvantagem como uma vantagem. Então, quando vocês já têm a percepção de uma característica do TDAH, o que pode ser benéfico, o que não pode ser benéfico, aí é que entra a responsabilidade de vocês começarem a adotar estratégias para minimizar o efeito dessa característica.
Entendeu? É assim que vai se processando. Então, é colocar em prática as dicas, as sugestões para que vocês não caiam nessas armadilhas que acabam realmente prejudicando vocês. Então, quais são as vantagens do hiperfoco numa pessoa que tem TDAH? O hiperfoco do TDAH. Uma vez que você aprenda a fazer com que o hiperfoco fique a seu favor, pode ter certeza que ele se torna uma vantagem. Então, existem inúmeras histórias sobre pessoas com TDAH que podem se concentrar intensamente por longos períodos de tempo em projetos complexos. Um deles é o Einstein, né, que todo mundo diz que ele tem TDAH. Então, você vê a capacidade dele de focar numa solução, de focar numa questão interminável para ele, mas ele, enquanto não acha realmente uma resposta, ele não se desviou. Essa é a vantagem, essa é a capacidade que a pessoa tem de realmente se aprofundar muito naquilo que ela gosta. E outras pessoas que realmente, no campo artístico, eu vejo muito isso, muitas pessoas no campo artístico, no campo esportivo, né? Aquele nadador, o Michael Phelps, ele se tornou um nadador exímio, excelente, imbatível, praticamente, né? Quantas medalhas de ouro ele teve? Por quê? Ele hiperfocou todo o talento que ele tem em nadar exatamente para ganhar. Então, se a gente for pegar no Google, né, várias personalidades, vários cientistas, vários escritores, artistas, há vários exemplos de pessoas que, caramba, brilham a beça. Então, todos vocês podem brilhar a beça. A Vivi, obrigada, Cíntia, por compartilhar seus conhecimentos. Vivi, é um prazer enorme fazer isso com vocês. Tem um exemplo aqui, né, falando exatamente de crianças, né, que nos Estados Unidos, principalmente, que jogam o hóquei, né, em determinadas posições. Eles dão um exemplo assim: a criança que está ali para pegar a bola. Enquanto a bola está correndo pelo campo, existe a distração, mas quando a bola está vindo na direção dela, o olhar hiperfocado dela, ela se torna perfeita para esse tipo de esporte. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com o autoconhecimento. Vocês precisam se conhecer, primeiramente. Aonde vocês brilham, aonde vocês são bons demais. Vocês ainda não perceberam, vocês ainda não se descobriram. E quando vocês descobrirem todo o potencial que vocês têm, vocês vão, como eu digo, o céu vai ser o limite para vocês. A Karen diz: quem tem TDAH tem dificuldade de começar e não terminar as coisas? Com certeza. Tem. Karen, dá uma olhada no meu feed. Eu escrevo bastante, eu dou muitas dicas e eu tenho certeza que você vai ter muita informação no meu Instagram. O que você precisar, entra no direct para conversar comigo, vai ser um prazer eu te ajudar. Agora eu vou dar dicas do Dr. Ned Hallowell, que é a minha paixão, esse psiquiatra americano que eu amo de paixão, e que ele trouxe uma visão sobre o hiperfoco. O que ele diz? Ele cita um psicólogo, gente, que eu nem vou dizer o nome, que está aqui na minha frente, que para mim é quase que impronunciável, nem sei que língua é essa, que esse psicólogo diz assim, que o hiperfoco ele chama de fluxo, que é um estado mental em que vocês ficam tão imersos em uma tarefa que é como se vocês se tornassem uma coisa só. E ele diz assim, que os exames de PET scan mostram que o cérebro, né, no momento de hiperfoco, ele literalmente acende quando essa atividade é prazerosa para vocês. No PET scan, que é eu acho que é ressonância magnética, ele se ilumina na imagem do PET scan. Eu achei isso... É o quê? Tomografia. A Juju viu aqui a tomografia. Então, assim, ele diz assim, que na pior das hipóteses, o hiperfoco ele se torna um estado de transe, no qual você faz o mesmo ato
repetidas vezes. Então ele dá um exemplo assim, uma criança que cria cartões de vocabulário, né, que nos Estados Unidos eles chamam de flashcards, para um teste, por exemplo. Aí a pessoa passa horas decorando aquele cartãozinho. Ela fica hiperfocada naquilo. Então, vou dar um exemplo assim. A Tamara, quando ela ia fazer os planners dela, e isso eu vejo muito na literatura, né? A pessoa com TDAH vai usar a agenda. Em vez dela se ater à finalidade da agenda, que é ali construir a rotina, estabelecer os horários das atividades que ela precisa fazer e inserir na agenda, ela hiperfoca em quê? Em decorar a agenda. Aí ela vai usar todas as cores do arco-íris, ela vai comprar todas as estabilos lindas e maravilhosas para riscar, vai comprar todos os adesivos, tudo que é bonitinho para enfeitar a agenda, e o que ela tem que fazer, ela esqueceu de fazer, que é anotar os compromissos, botar os horários. Por quê? Porque ela passou horas intermináveis decorando a sua agendinha. Então eu acho realmente isso muito engraçado, porque é exatamente assim, eu vejo a Tamara em várias situações, claro, né? E quais são esses fatores de fluxo a serem considerados? Se você o Dr. Ned Hallowell, ele diz assim, se você hiperfocar regularmente, parabéns, porque ele acha o máximo. E ele diz que ele utiliza o hiperfoco dele para quê? Para escrever. Ele canaliza a criatividade dele na escrita. Que vocês precisam ter um canal para direcionar essa criatividade, esse potencial criativo que todos vocês têm. Seja pintar, seja trabalhos manuais, seja maquiagem, como a Audi faz, seja cabeleireiro, tudo que envolve criação. É canalizar. Vocês precisam sempre criar momentos para criar. Isso faz um bem danado para vocês. Vocês não podem se apartar disso. Então ele diz, quais são as estratégias que vocês vão usar para evitar que esse hiperfoco se torne uma coisa prejudicial? Então, assim, para garantir que a família ou os colegas de trabalho não sejam deixados de lado, vocês vão fazer o seguinte, essas são as dicas do Hallowell. É montar um sistema de suporte, onde você vai acionar determinadas pessoas para tirar vocês desse hiperfoco, seja no trabalho, seja dentro de casa, chamar um irmão, um colega, alguma pessoa que vocês vão eleger como suporte para dar essa assistência e tirar vocês do hiperfoco, seja no trabalho ou em casa. E também, assim, questões bancárias, né? Para não esquecer de pagar as contas, pode botar no débito automático, você criar sistemas que vão dar soluções para coisas que vocês precisam lembrar e que muitas vezes vocês esquecem. A necessidade de conversar com o marido de vocês, ou com a esposa de vocês, ou com o filho de vocês, seja quem for que tiver TDAH, e explicar, e vem a comunicação assertiva, explicar que o hiperfoco faz parte do TDAH e que você não consegue ativá-lo e desativá-lo simplesmente no momento que você quer. Você não consegue fazer isso. Então, você precisa garantir ao seu marido que, se você começa a focar em outras coisas interessantes que não sejam ele, digamos assim, não é que você perdeu o interesse, não é que você deixou de amar o seu marido, você deixou de amar a sua esposa, ou deixou de amar o seu filho. Você entrou num estado de hiperfoco e você realmente acaba deixando as coisas de lado. Eu vejo a Tamara e o namorado dela, o Guima. Ambos têm TDAH. E o Guima, ele faz engenharia de computação e ele quer desenvolver games. E ele ama jogar videogame. É impressionante quando os dois estão hiperfocados jogando videogame. Eu fico assim, ó, Deus do céu, como é que consegue ficar horas intermináveis jogando esses joguinhos de videogame? Porque para mim não me atrai nem um pouco, mas eles ficam maravilhados. É impressionante esse hiperfoco.
Então, conversar, ter uma comunicação assertiva com as pessoas que convivem com você, explicando que o hiperfoco faz parte do TDAH. Outra coisa, concordar com uma sugestão para ajudar você, sim, ambos. Com certeza, dá super certo, Vitoriano, porque um entende o outro. É muito mais fácil. É difícil, porque são manifestações diferentes, né? Ela sendo mulher, ele sendo homem, ele tem algumas características que ela não tem, mas dá super certo, graças a Deus. São muito felizes mesmo. Já vou falar aqui, Ana. Então, concordar com uma sugestão para ajudar você a sair do hiperfoco. Você vai entrar num acordo com alguém. Então, vamos dizer assim. Para uma pessoa obcecada em pintar quadros ou desenhar, aí você vai chegar e pedir, o seu marido vai dizer assim, olha, eu vejo que você se concentrou completamente durante 2 semanas a pintar esse quadro. Mas a sua família sente a sua falta. Você pode fazer uma pausa, né? Deixar isso para daqui a 2 dias e voltar a pintar e ficar um pouco com a gente? Isso é entrar num acordo. Lógico, Juliana, eu vou mostrar. Peraí, gente. Eu ainda vou falar, gente, sobre relacionamentos com vocês. O último livro que eu comprei sobre TDAH, quando eu fui agora aos Estados Unidos, é isso aqui, ó. O déficit de atenção After Dark. Fala exatamente sobre relacionamentos. E essa dica que eu estou falando de vocês entrarem no acordo é a construção do relacionamento que vocês têm. Porque quando vocês lembrarem, daqui a pouco eu tenho que parar de falar. Quando vocês lembrarem que esse hiperfoco pode sim causar estresse nos relacionamentos, que aí chega aquela pessoa que fica focada na televisão, fica focada num videogame, isso estressa um relacionamento. Então precisa entrar numa comunicação assertiva e estabelecer realmente um limite, uma dica para que isso não aconteça, esse estresse não aconteça. Por fim, se as palavras não quebrarem o feitiço do hiperfoco, um gesto, como eu falei, colocando a mão no ombro, ou você se colocasse na frente do computador para a pessoa parar, com certeza isso se torna mágica. Você realmente vai conseguir superar o hiperfoco, você vai sair desse estado, porque é um estado que é como se vocês... Se a pessoa chega bruscamente, sai daí, não sei o que, te sacode, é como se você estivesse saindo de um sonho. Você não percebe, então tenha delicadeza. Vamos parar, né? Tá na hora de parar, tá na hora de falar sobre... de ficar vendo esse videogame, olha, eu quero passar um tempo com você, vamos ver um filme. É falar, simplesmente falar. Ok? Sigam as suas paixões, essa é a dica. Explore com muita amplitude, com muita profundidade, não tenham medo de tentar coisas estranhas, coisas que sejam diferentes, observar as estrelas, escalar no gelo, treinar para um triatlo, fazer uma maratona. Encontrem algo que você goste e se aprofunde, encontre isso. Não se preocupe em falhar, a experiência, por mais decepcionante que seja, pode abrir novos horizontes. E se cerque de pessoas que apreciam o fato de você ser uma pessoa diferente. De, às vezes, você pegar aquela estrada que ninguém quer pegar. Meus amores, amo vocês. Boa noite. Até a próxima terça-feira, 21 horas. Não se esqueçam de colocar nas suas notificações. E quem quiser falar comigo, fale pelo direct, pode pegar meu WhatsApp, fala pelo WhatsApp e estejam comigo sempre para eu poder ajudar vocês. Beijo grande, amo vocês, boa semana para vocês. Beijos.